Bem-vindos ao canal Mundo Inacreditável. No vídeo de hoje, irei te mostrar as pontes mais impressionantes do mundo inteiro. As pontes não são apenas ligações vitais para transporte, mas também podem ser magníficas obras de arte de engenharia e arquitetura, exibindo a beleza e engenhosidade do design humano. Ponte de Vidro Genji. Localizada no Parque Florestal Nacional de Genjingjai, esse parque está repleto de maravilhas naturais que atraem milhares de visitantes diariamente, desde florestas nebulosas até impressionantes pilares de arenitos. Dizem até que a Cordilheira de Tianzi inspirou a paisagem do filme Avatar, de James Cameron. No entanto, não são as formações rochosas ou árvores que os turistas têm aclamado recentemente. Eles estão aqui para a Ponte de Vidro, que tem impressionante 900 pés de comprimento e 400 pés de altura. Inaugurada no verão de 2016, essa ponte fez parte de uma tendência de estruturas suspensas de vidros que deixou muito pouco para a imaginação. Ao olhar para baixo, você pode ver o Vale dos Homens Corajosos, que está localizado na mesma reserva natural que a ponte de Genjingjai. Além disso, existem várias outras pontes de vidro na China, tanto em ambientes urbanos quanto naturais. Todas as estruturas foram construídas em uma década, uma superando a outra em termos de superlativos. A ponte de vidro de Genjingjai é atualmente uma das mais longas e altas do mundo, e também uma das mais assustadoras. O apelo dessas atrações está tanto na capacidade de complementar a paisagem natural abaixo dos seus pés, quanto no elemento inerente de medo ao caminhar sobre uma estrutura maciça feita de material delicado. Como se isso não fosse suficiente para assustá-lo, algumas das outras passarelas de vidro na China racharam sobre os pés dos visitantes, apenas 2 semanas após a sua abertura. As autoridades garantiram ao público que as rachaduras no vidro eram apenas superficiais e que ninguém correria perigo. É compreensível que as pessoas tenham ficado com medo quando a ponte de Genjingjai foi revelada. Uma série de eventos públicos foi encenado para provar a robustez da ponte, incluindo a passagem de um carro sobre ela e a quebra de janelas com marretas. A ponte resistiu ao teste, mas, para garantir a segurança, apenas de 6 a 800 pessoas são autorizados a desfrutar dessa maravilha de vidro de uma vez só. A Ponte Dourada. Não confundir com a Golden Gate Bridge de São Francisco, a Ponte Dourada no Vietnã parece o caminho de uma cobra dando vida à estrutura única. Emoldurada por belas paisagens, ela proporciona uma visão deslumbrante, como se fosse arrancada de um mundo de fantasia. As gigantes mãos que sustentam a ponte simbolizam algo divino, mítico ou até mesmo celestial, elevando a humanidade aos céus. O arquiteto principal da ponte, Sigurður Gustafsson, chegou a dizer que o objetivo do projeto era invocar a sensação de caminhar junto a um fio que se estende pelas mãos dos deuses. Parece que eles conseguiram isso. Construir essa passarela foi um desafio de engenharia por si só, pois eles precisavam ter certeza de não danificar o penhasco abaixo e fazer com que a estrutura se misturasse com a floresta ao redor. Não é segredo que a construção da Ponte Dourada faz parte de um investimento de 2 bilhões de dólares para atrair mais turistas para a área, e parece estar funcionando tremendamente bem. A incrível Ponte Dourada é a mais nova adição ao parque de diversões de SeaWorld Bana Hills, a 18 milhas a oeste de Da Nang. A Ponte Delmas tem mais de 1.800 pés de comprimento, com mais de 1.420 pés servindo como convés principal e outros 380 pés servindo como elevador central. A seção central da ponte permanece inteira, mas eleva verticalmente por 360 pés para permitir a passagem de navios altos por baixo. É uma ponte bastante original que leva o conceito de uma ponte levadiça, simplificando substancialmente a estrutura. Ela está sendo construída ao longo do rio Garonne, na França, para conectar o distrito de Batilha no centro da cidade de Bordeaux. A ponte recebeu o nome do antigo prefeito de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. O projeto começou em setembro de 2009 e a construção foi concluída em 2013. Um par de pilares de cada lado da seção da ponte levadiça se estende por 250 pés de altura e são suportados por base de concreto, cada um com 140 pés de comprimento, 59 pés de largura e 54 pés de altura. A ponte leva 11 minutos para levantar ou abaixar completamente, mas pode permanecer fechada para o tráfego por até 90 minutos, para permitir a passagem de navios maiores.
Viaduto de Millau. Um estranho tecnicismo, o viaduto de Millau é a ponte mais alta do mundo, uma afirmação baseada na altura de suas torres, que são mais altas do que a Torre Eiffel. No ponto mais alto, a ponte atinge 1.104 pés. A altura do tabuleiro da ponte em si é apenas a 17ª mais alta do mundo. No entanto, ao dirigir sobre ela, ainda se sente como se estivesse literalmente nas nuvens. Ela se eleva a 890 pés acima do vale abaixo e as visitas são fantásticas. Quando não está em volta das nuvens, o que é bastante frequente, os arquitetos conseguiram criar algo diferente de um conto de fadas. É verdadeiramente uma maravilha arquitetônica. No entanto, muitos aspectos da engenharia da ponte já haviam sido trabalhados antes. A equipe recebeu o mandato de fazer a ponte parecer tão boa quanto um sonho que sempre esteve presente. Tudo o que eles precisavam era da permissão da construção. A construção da ponte foi realmente um esforço em equipe, e a lista de empresas de engenharia famosas envolvidas poderia durar horas. Como era de se esperar, a construção do viaduto de Millau quebrou vários recordes, reivindicando alguns títulos não tão emocionantes, como mega estrutura. A ponte foi construída a várias centenas de metros acima do solo, sem nenhuma perda de vida ao longo do período da construção, de 3 anos. Ela se tornou a torre da ponte mais alta do mundo, com o deck de estrada a 890 pés acima do solo. As pontes da raiz viva de Meghalaya. As road bridges são um tipo de ponte simples, uma ponte penso formada por raízes vivas de árvores. São comuns na zona sul do estado indiano de Meghalaya. Elas são feitas à mão das raízes aéreas das árvores da figueira da borracha, pelos grupos indígenas do terreno montanhoso ao longo da parte sul do planalto de Shillong. A maioria das pontes crescem em costas íngremes das florestas subtropicais úmidas de folhas largas, entre 160 e 3.700 pés acima do nível do mar. Tão longo quanto a árvore de qual é formada permanece saudável. As raízes na ponte podem crescer naturalmente espessas e fortalecer. Novas raízes podem crescer ao longo da vida da árvore e devem ser podadas ou manipuladas para fortalecer a ponte. Uma vez madura, algumas pontes podem até ter 50 ou mais pessoas atravessando de uma vez e têm uma vida útil de vários 100 anos. Mas sem o cuidado adequado, muitas pontes se deterioram ou crescem selvagens, tornando-se inutilizáveis, e você não vai saber até que tente atravessar. Mas a mais longa conhecida, exemplo de uma ponte Living Roast, com 165 pés de comprimento, está à próxima queda da cidade de Pini Ursula, na Índia, que pode ser acessada tanto pela aldeia de Makinaraki ou Alugarleong. Ponte do Desfiladeiro Real. Dentro do Royal George Bridge e Park, um parque de diversão de 360 acres, localizado ao longo da beira perigosa do Royal George, em torno de ambas as extremidades da ponte. A ponte cruza o desfiladeiro 955 pés acima do rio Kansas e detinha o recorde para a ponte mais alta do mundo de 1929 até 2001, quando foi superado pela ponte Pulmão Guang'ei, na China. Mas a ponte continua a ser a mais alta ponte nos Estados Unidos e foi uma das 10 pontes mais altas do mundo até 2012. O vão principal da ponte entre as suas torres é incríveis 880 pés, com um comprimento total de 1.260 pés e uma largura de 18 pés. A torre de 150 pés de altura e a estrutura de base de aço são cobertas com 1.292 pranchas de madeira. Em 1931, a ferrovia inclinada foi adicionada ao longo da ponte para chegar ao fundo do desfiladeiro, e na década de 1950, uma ferrovia em miniatura foi construída pela borda do desfiladeiro em um teleférico inaugurado em 1969. Mas para adicionar um brilho extra de medo e perigo, uma montanha-russa foi adicionada em 2003, com pilotos sendo balançados para fora sobre a borda do desfiladeiro. Ponte flutuante de Evergreen Point. Se você estiver na área indo para um pequeno e agradável George na Route 520, nos Estados Unidos, então certifique-se de rolar sobre a ponte flutuante de Evergreen Point. Após a construção, finalmente concluída em 2016, esta moderna maravilha assumiu o título de ponte flutuante mais longa do mundo. A ponte abrange uma enorme extensão de 710 pés através do Lago Washington e é larga o suficiente para acomodar 6 pistas de veículos. Mas como algo tão longo e tão largo suporta tanto peso diariamente? A ponte flutuante de Evergreen Point usa 77 pontes de concreto como sua fundação,
de modo que, com o peso da água sendo deslocada pelos pontões, é igual ao peso da estrutura. Isso permite que ela flutue, desafiando a ideia de uma ponte flutuante. Elevada a 20 pés acima da água, a ponte flutua na água e usa 58 âncoras separadas para manter tudo no lugar. Ponte do Rio Sidhu. Trata-se de feitos impressionantes de arquitetura e infraestrutura. A China provou mais uma vez que tem o controle sobre as coisas do Rio Sidhu. A ponte paira sobre 1.600 pés nauseantes acima de um desfiladeiro, conectando o equivalente a 2 cumes de montanha. Inaugurada em 2009, a ponte do Rio Sidhu superou o recorde do período de retenção anterior, o da ponte Pipeline George, na Papua Nova Guiné, que estava suspensa a pouco mais de 1.200 pés no chão. A ponte do Rio Sidhu fazia parte da crescente expansão do sistema rodoviário chinês, conectando duas partes diferentes do país que foram previamente separadas por terrenos montanhosos difíceis e vários rios. O comprimento robusto da ponte é sustentado por duas enormes torres em forma de H, e as linhas de suspensão mergulham no meio e se levantam novamente, parecendo mais do que um pouco frágeis para uma extensão tão grande. Isso não quer dizer que a ponte não seja segura, pois as enormes quantidades de aço e concreto que compõem a ponte devem ser mais do que suficientes para manter qualquer quantidade de veículo que possam querer fazer a travessia. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe nos comentários qual das pontes você achou mais incrível. Se curtiu esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Até a próxima!